Ei pessoal, aqui é a Dani, sejam muito bem-vindos para mais esse vídeo. E esse vídeo é quase uma realização de um sonho, porque eu tinha muita vontade de reformar minha sala, deixar ela com o meu jeitinho, com a minha cara. Então eu espero muito que vocês gostem. Vocês já deixem um gostei, se vocês gostarem. E essas coisas que vocês estão acostumados a ouvir no YouTube, né? Bom, gente, essa era a minha antiga sala. Ela, como vocês podem ver, tem muitas portas. E a única entrada de luz é essa porta aí que vai pra área, né? Que também é área de serviço. E esse é o piano. E aí a gente queria dar uma reformada, uma arrumada. Então a gente decidiu guardar uma grana pra fazer isso e tudo. E finalmente a gente conseguiu. Eu comecei tirando tudo da sala. Essa estante aí que vocês estão vendo, ela foi feita pelo avô do Rafael, que é meu namorado. E ele fez pra gente numa época que a gente não tinha muita coisa. E a gente não tinha muita grana pra investir também pra ter um armário, pra guardar nossas coisas. Então ele deu essa estante de presente, ele fez pra gente. E a gente usou por bastante tempo, com muito carinho. Mas chegou a hora da gente passar ela pra frente, dar pra alguém que precisasse também. Então, agora que a gente conseguiu comprar um rack, um sofá novo pra pôr na sala, a gente se desfez dessa estante, a gente doou ela pra alguém que quis. E aí a gente começou a arrancar todas as coisas que estavam na estante. E tinha muita tralha, gente, muita. A gente decidiu primeiro limpar essa parte, organizar a sala antes de começar, porque primeiro que é a parte principal, né? E depois porque a gente queria já montar o rack. Que chegou novo, pra gente medir e já desenhar na parede onde as coisas iam ficar. Como vocês podem ver, o Keninho não me largava, e nesse momento que eu tô gravando o áudio pra vocês, ele também tá aqui e não me larga. Ele é o gatinho do meu primo, que veio morar com a gente, e ele é muito fofinho, muito carinhoso, então ele fica sempre perto da gente. Aí a gente começou a limpar, porque já fazia um tempo que essa estante não saía do lugar, então ela tava bem suja embaixo dela. Aí limpamos ali, demos uma geralzinha na sala. Esse sofazinho aí também que vocês estão vendo, a gente também trocou. A gente comprou um sofá novo, que era meu sonho de consumo. Um sofá bem grandão, vocês vão ver ali no final do vídeo. E a gente decidiu começar a montar. Esse aí era o rack, ele chegou acho que um dia antes da gente começar essa reforma. Não. Um dia antes da gente começar essa reforma. E aí a gente decidiu montar ele pra ver certinho em que lugar da parede a gente queria que ele ficasse, a altura dele, pra gente ver aonde ia ser a altura da TV também, que a gente ia colocar na parede. Então, gente, parece fácil, mas deu um trampo montar esse rack, viu? É mais difícil do que parece montar móveis. Eu não sabia disso, achei que era mais fácil. A gente levou um bom tempo pra montar ele. Quando ele tava quase pronto, tá vendo? Aí já tava quase anoitecendo também, então demorou bastante. A gente colocou ele no lugar depois disso daí. E a gente começou a medir e desenhar na parede. Então a gente desenhou exatamente onde a TV ia ficar. Não dá pra ver no vídeo porque a gente desenhou com lápis. Mas a gente desenhou exatamente onde queria que a TV ficasse, a altura certinho, depois que a gente montou ele. Coloquei os papéis no chão pra não sujar tanto a casa. Não adiantou de nada, vocês vão ver, mas colocamos aí no começo. Esses tijolinhos que vocês estão vendo, eu já tinha feito eles e eu tô abrindo a cola aí. Mas eu vou mostrar antes como eu fiz eles pra vocês. Então anota aí a receita, tá? Eu usei 2 copinhos cheios de água, eu coloco nesses potinhos de sorvete. E mais um pouquinho, tá vendo? Menos da metade. E aí eu ia acrescentando, polvilhando o gesso dentro desse potinho, até ele ficar superficial. Então vocês vão vendo que eu vou colocando. E aí quando ele fica assim por cima da água já, tá vendo que ele tá começando a ficar por cima da água? Quando ele fica assim, quer dizer que já dá pra você mexer e ele tá num ponto bom pra você colocar na forminha. Essa forminha aí que eu comprei... gente, eu mexo com uma reguinha, tá? Que eu tinha aqui quebrada em casa, eu usei ela pra fazer isso. Essa forminha aí, ela é uma forminha de silicone, eu comprei ela pelo Mercado Livre. Eu vou ver se eu acho o vendedor e eu deixo ele aqui na descrição do vídeo, se vocês quiserem comprar igual, tá? Mas tem maior também, eu achei algumas que eram maiores, mas eu achei que essa tava bom pra mim.
O gesso eu achei que ele ficou bom nesse ponto, porque eu consegui fazer ele de uma forma mais perfeitinha, sabe? A parte de trás dele, que é a parte que vai na parede, ficava mais retinha quando eu deixava ele assim um pouquinho mais mole. É chatinho porque ele demora um pouco mais pra secar, mas aí você vai vendo o ponto que você prefere. Na real, você vai ter que ir testando até você achar um jeito que você ache prático de fazer. Esse foi o jeito que eu achei que ficou bom, então se vocês quiserem fazer igual, sintam-se à vontade. Mas é super facinho. Aí você vai colocando, espalhando, deixando ele bem rente com a forminha mesmo. E eu usei a régua pra deixar ele lisinho atrás. Quanto mais lisinho você deixar atrás, na parte que você vai encostar na parede, é melhor. Porque aí fica mais fácil de você colar ele na parede, tá? Ele demora em torno de uns 10 minutinhos pra secar, mas também vai depender muito do tempo, porque quando tava um pouco mais frio, chuvoso, ele demorava um pouco mais pra secar. Demorou bastante, a gente fez em torno de uns 900 tijolinhos, eu acho, porque alguns vão quebrando, né? Então foi muito tijolinho. Pra saber que tá pronto, você vai colocando a mão assim e ele fica quentinho, então você já sabe que ele tá na hora de tirar da forminha, tá? Quando ele estiver quente. Tenta não tirar antes, porque provavelmente vai quebrar. E aí é só você ir erguendo a forminha e ele sai prontinho ali. Se você conseguir deixar ele uns 10 minutinhos também secando depois disso, é melhor, porque ele dá uma abafada, sabe? Então eu sempre deixava secando. E aí fica assim, olha, bem fofinho, fica bem rústico também. Essa aí foi a parte do primeiro dia, a gente já tinha deixado o espaço da TV, como vocês podem ver, a gente não colocou tijolinho atrás da TV, por motivos de... não quis mesmo. Colocamos aquela partezinha do suporte da TV, e eu comecei a passar a fita ali onde eu queria fazer um desenho diferente, com uma cor diferente na parede. Deu trabalho, porque a fita não tava querendo ficar na parede de jeito nenhum, gente. Mas rolou, colocamos ali certinho pra eu começar a pintar. Eu pintei todas as outras paredes de cinza e eu escondi essa porta marrom aí do meio. Como eu falei pra vocês, tem muita porta aqui em casa. Então, eu queria dar uma escondida nessa daí que a gente usa pouco. A gente quase não abre essa porta, ela é só um quartinho da bagunça, sabe? Então eu tentei dar uma escondida nela. A dica que eu dou pra vocês é usar uma tinta boa, porque aí você vai passar menos mão e a tinta vai ficar menos manchada. Então, basicamente foi isso, eu pintei todas as paredes de cinza e a gente comprou a tinta branca e eu usei aqueles corantes, sabe? Pra deixar ele no tom que eu queria do cinza. E aí eu só fui pintando mesmo. No final da tarde já tava chovendo bastante, então a gente teve que parar de fazer os tijolinhos. Eu já tinha terminado de pintar todas as paredes, só faltavam os cantinhos e tinha aqueles tijolinhos ali ainda pra colocar. Mas rolou terminar até a noite também. Ao todo, acho que a gente levou uns 3 ou 4 dias pra fazer toda essa reforma, porque tem que esperar secar a tinta, passar outra mão, tem que ir fazendo os tijolinhos, então dá um pouco de trabalho. Aí nesse cantinho eu tinha escolhido o tom que eu queria do verde, eu queria pintar esse cantinho de verde onde ia ficar minha estante. Então eu tinha escolhido o tom de verde e eu fiz o mesmo esquema que eu falei pra vocês. Eu separei um pouco da tinta branca e fui colocando o corante nela. Eu vou mostrar pra vocês já, pera aí um pouquinho. Aí, gente, eu separei, esse foi o corante que eu usei, tanto pra fazer o cinza quanto pra fazer o verde, dessa marca Xadrez. E aí eu ia pingando e ia vendo a cor que eu queria, tanto do cinza quanto do verde. É legal você ter uma parte da parede pra você ir testando, porque a tinta, ela assim, no potinho, é uma cor. Quando você coloca na parede, ela seca,
a tonalidade muda um pouquinho. Então é legal você ir testando. Eu usei praticamente esse negócio inteiro pra fazer o verde, pra ficar bem escuro da cor que eu queria. E pra fazer o cinza eu fui colocando de gotinhas mesmo, eu não usei quase nada do preto pra poder fazer a cor cinza, tá? Mas aí vocês vão decidindo a cor que vocês querem. E é legal também porque tem muita opção de cor pra você usar. E aí eu comecei a fazer o cinza. Ao todo, se eu não me engano, eu dei 3 demãos do cinza não, do verde, perdão. Nessa parte aí. Então eu passei a tinta umas 3 vezes aí pra ficar do jeito que eu queria. Bom, e agora eu vou mostrar como a gente colocou eles na parede. Você não vai usar o mesmo gesso que se usa pra fazer. Você vai encontrar nessas casas de gesso mesmo, um gesso que se chama gesso cola. E ele serve exatamente pra você colar esses tijolinhos na parede. Então, é esse saquinho azul que tá aparecendo aí no vídeo. E eu diluí ele com a mesma quantidade que eu usava pra diluir o gesso. Porém, ele ficou um pouco mais líquido, vocês vão ver só. Só que aí rendeu mais também. Então eu usei no fim 2 saquinhos pra fazer a parede inteira. Aí você passa ele atrás do tijolinho e espalha bem. E depois é só você colocar ele na parede. E aí você pode seguir uma ordem, fazer um tijolinho em cima do outro. Ou fazer igual a gente fez e ir intercalando um no outro. Eu, pessoalmente, acho que intercalando fica mais bonito, fica mais rústico assim, sabe? Então, você pode ir fazendo assim. E aí você vai passando e você dá uma apertadinha nele. Então, tenta tirar todo o ar que fica. Você vai apertando bem até você ver que ele não desgruda mais, tá? E aí você vai fazendo. Nos cantos, é só você cortar o tijolinho. Você pode usar uma serrinha mesmo. É super facinho pra fazer os cantos. E dá pra dar uma lixada com qualquer lixa também. E aí vocês podem ver que a gente começou a limpeza. E eu também tava precisando de um belíssimo banho, porque eu me sujei demais pra fazer os últimos tijolinhos. Como eu falei pra vocês, tava chovendo muito, então a gente começou a fazer os tijolinhos aí na sala mesmo. E acabou que virou essa baderna no fim das contas. Mas aí também a gente já tava na reta final, então foi só limpeza e organização mesmo. Como vocês podem ver, sujou bastante o chão. E pra tirar esse branquinho do chão, você vai ter que passar um produto pra amolecer o gesso que ficou grudado. Se caso você tivesse o mesmo problema que eu. E aí você pode lavar todo o chão mesmo com sabão e uma vassoura. Ou ir passando pano até sair tudo. O problema de ir passando pano é que no rejunte provavelmente ainda vai ficar uma poeirinha, né? Porque o gesso ele é um pó. Então até esse pó todo sair, menina, deu trabalho. Então aí vocês vão limpando do jeito que vocês acharem melhor, se por acaso vocês tiverem essa sujeira. No fim das contas foi só a gente organizar tudo. E aí, como vocês podem ver, eu sou um pouco perfeccionista. Então eu vou mandando eles irem pro lado, pro outro, pra poder ficar bem centralizado onde a TV vai ficar também. No final, em cima da TV a gente colocou uma prateleira. E vocês vão ver como a sala ficou agora. Eu vou mostrar tudo pra vocês, detalhe por detalhe. Toda a decoração. E eu tô muito feliz, gente. Eu espero que vocês gostem da decoração. 매력적인 입술 네가 내게 말을 걸 때마다 내 기분은 higher Girl what's your desire 내 심장은 paradise You're beautiful girl can't you see 다들 너를 질투해 걱정 마 girl can't you see 내 눈엔 늘 완벽해 Won't you call me when you get this Yeah 뭐 나도 내겐 이뻐 Yeah 뭘 해도 내겐 이뻐 Yeah I want more money, money, more money Yeah I want more money, more money, more money 뭐 나도 내겐 이뻐 Yeah 뭘 해